Mas uma coisa que conecta esses três momentos, né? Assim, aluno, sociólogo do Museu Antropológico, depois professor no Direito e na FCS, é uma trajetória, se a gente pudesse resumir assim, da busca de inserir temas emergentes, particularmente que a gente chama do campo dos direitos humanos. A questão ambiental, a questão da diversidade, a questão das políticas afirmativas, né, dos grupos socialmente vulneráveis. Meu nome é Ricardo Barbosa de Lima, como diz a turma daqui, né? Nascido e criado aqui em Goiânia. Então passei toda a minha vida e fiz minha graduação aqui em Ciências Sociais na UFG. Fiz tanto o bacharelado, que eu entrei em 88 e terminei em 92, quanto a licenciatura, que eu fiz entre 93 e 94. Então eu sou não só de Goiânia, mas também como sou um filho da casa, né, da UFG. Eu entrei um pouco mais velho que vocês na universidade. Eu já tinha feito o segundo grau 2 vezes. Eu sou técnico em contabilidade e técnico em telecomunicações, né? Por coerência, né, que eu fui para a área de ciências humanas. E na escola técnica, né, eu acabei me envolvendo com um pessoal muito estranho lá, o pessoal do teatro. E aí eu passei a ler mais compulsivamente, né? Essa história, eu acho, de me aproximar com as ciências humanas, apesar de ter uma formação técnica, né, muito forte. Eu trabalhei toda a minha graduação como técnico, né, em manutenção elétrica, né, então já tinha profissão, vamos dizer assim, como diria o pessoal lá do bairro, né. Eu entrei na universidade porque eu achava que era muito desorganizado, né, eu queria organizar a minha leitura. E o curso de Ciências Sociais me pareceu, à época, né, o curso mais... Não, agora eu vou ler de forma assim, sistemática, com alguma organização, né? Doce ilusão, continuei desorganizado. Então é isso, assim, minha história de vir para a universidade, né? Eu não tinha isso no meu projeto pessoal. Meus colegas todos, né, achavam engraçado, assim, esse negócio de estar na universidade. Logo que eu terminei o doutorado, a piada era feita. Ricardo, olha, eu estou precisando faltar. Eu queria emendar terça com quarta-feira, eu precisava de um atestado. O médico falou, pô, mas eu fiz doutorado, né? Sou sociólogo, né? Eu falei assim, pô, mas você é doutor, não pode dar um atestado para um amigo? Pô, que doutorado é esse, né? Então, e como trabalhador, né? Isso, a gente está falando aí do meio para o final da década de 80, né? Então eu participava muito ativamente da luta sindical, principalmente na organização das primeiras greves nacionais na década de 80. Então essa pegada de fazer um curso de humanas, de fazer um curso de ciências sociais, era numa perspectiva muito engajada, assim, de me organizar. E a minha geração tinha uma outra coisa forte, né? Eu entro em 88 na UFG como aluno. E em 87 aconteceu o desastre, né, com o Césio 137, né? Então tinha uma pegada muito forte do movimento socioambientalista, né? Por uma questão de obrigação mesmo, né? Ou seja, a gente foi pego no meio daquela confusão. E a questão ambiental entrou de cheio assim, na pauta, vamos dizer assim, da juventude na época, né? Então, como pensar Goiânia, pensar a questão ambiental, pensar a questão nuclear, pensar a questão do desenvolvimento, né? Então, essas coisas misturaram na minha cabeça, um tanto delas, né? E eu pensei assim, pô, vou fazer um vestibular para a área de humanas, né? Eu formo em março de 92 e presto um concurso para sociólogo, né? Coisa rara na minha área, um concurso para sociólogo, nível superior, aqui na UFG. Eu assumo como sociólogo da UFG, por isso que a gente está aqui, e fiquei 13 anos aqui, no Museu Antropológico, trabalhando no setor de ação educativa para pensar essa relação entre museu, sociedade e escola, né? E aqui, como sociólogo do museu, é que eu faço a minha formação estrito sensu, né? Eu vou para o mestrado e doutorado na UNB, faço mestrado em sociologia, e ainda correndo atrás dessa confusão, desse desafio do tema socioambiental, fiz meu doutorado em desenvolvimento sustentável, né, para pensar essa relação sociedade, ambiente, desenvolvimento. E quando eu termino o doutorado, né, em 2005, e eu presto concurso para professor, para uma vaga do outro lado da rua aqui, na Faculdade de Direito. Tinha um projeto novo, que era a primeira turma para agricultores familiares e assentados da reforma agrária. Aí foram 10 vagas novas para a UFG e eu entro nesse primeiro concurso.
E fico 3 anos dando aula lá na turma C. Na época o campus não era nem regional ainda, era a turma C da Faculdade de Direito. Então nessa turma C tinha uma turma especial, né? Foi a primeira turma do Direito, né, desse programa nacional que era o Pronera. Foi uma turma que exigiu da universidade, né, tanto do corpo docente quanto da administração superior, um enfrentamento muito forte com setores da sociedade que não viam na abertura da universidade para o movimento social, para demandas do movimento social em específico, aí, né, esse programa de formação para assentados e pequenos agricultores, né. O Pronera já tinha feito N turmas de diferentes cursos. Quando o Pronera ofereceu uma turma do Direito, que a UFG foi a primeira turma do Direito do Pronera, como é um curso, né, que vertebra assim, 1/3, né, do Estado, né? Então, juízes, promotores, operadores do direito, delegados, ou seja, parte do sistema de segurança pública. Você só pode entrar se você também for bacharel em direito, né? Quando o movimento social pensa, né, nesses cursos de alta demanda, né, de alta procura da universidade, o Ministério Público absolutamente. Então não entrou contra a pedagogia da terra, né, não entrou contra a educação no campo, mas entrou contra o curso de Direito, né? Então eu entro na universidade nessa confusão. E para mim foi muito bacana, porque na trajetória de estudante, de técnico, né, eu atuei muito fortemente na área dos direitos humanos, nessa confusão toda. Fui do centro acadêmico, fui coordenador do DCE, sempre ali as primeiras discussões que não existiam na universidade, por exemplo, a questão da AIDS, que era uma questão muito importante, ela entra na universidade a partir de discussões que o próprio DCE fez na época. Em 2006 eu viro professor da Faculdade de Direito. Em 2009 eu presto concurso para docente lá na Faculdade de Ciências Sociais, para a área de Sociologia com ênfase em métodos, né? Eu fui estagiário de uma entidade, a primeira ONG aqui de Goiânia, que chamava Instituto Brasil Central, IBRACE. E lá a gente fazia dossiês, né? Então, o primeiro dossiê que denunciava violência policial no estado de Goiás, feito pela sociedade civil, foi o IBRACE que fez, e eu trabalhei no IBRACE coordenando esse dossiê. Então, eu era aluno ainda da sociologia. E em 99, como técnico, né, aqui, como sociólogo do museu, a universidade cria o Programa de Direitos Humanos da universidade, que foi a primeira articulação interdisciplinar e interunidades. Envolvia 6 órgãos diferentes que discutiam essa questão dos direitos humanos na universidade. Em 2007, o programa foi reconhecido como Núcleo, né, Interdisciplinar de Direitos Humanos. Em 2011, a gente propôs a criação de um mestrado interdisciplinar em Direitos Humanos, foi aprovado pela CAPES. Hoje é o único núcleo da universidade que é vinculado a ele um programa de mestrado e doutorado interdisciplinar, que discute essa questão da formação em direitos humanos, né? Em 2018, a gente inaugurou uma sede, que foi uma doação com recurso do Ministério Público do Trabalho em relação ao reconhecimento de diferentes atuações nossas, de diferentes professores, né, do núcleo em relação a essa questão de direitos humanos, nesses 21 anos, né, do PDH e depois NDH. E a gente formou em especializações mais de diferentes especialistas, né, em educação para a diversidade, educação em patrimônio e cultura, ou seja, discussões que pegam a discussão dos direitos humanos, desde a questão dos direitos culturais, dos direitos ambientais, dos direitos civis e políticos, né, e sempre com uma atuação muito forte. Falei muito do passado, mas como projeto ainda de futuro, no meu período na universidade, para mim está cada vez mais claro, né, que os setores progressistas, né, não tem mais como fugir desse debate da questão de direitos humanos e segurança pública. Os setores progressistas encampam essa discussão, desde a formação dentro da universidade, e aí no contato com as diferenças, né, com esse desenho complicado da segurança pública no Brasil. A gente tem que ainda muito para se fazer nessa questão, e eu acho essa das pautas civilizatórias, né, ou a gente ganha essa discussão e a gente integra essa coisa, né, que nasceram juntas, a discussão de direitos humanos e de segurança, no sentido não policial, mas no sentido, né, de proteção à vida, de garantia da vida, né. Essa é uma tarefa que a universidade, né, vai ter um papel cada vez mais central. A coisa bacana da universidade é quando ela consegue sair para fora, né. Então essa questão de direitos humanos não tem como. A gente discute teoria social e direitos humanos, mas tem uma vinculação direta com a vida da sociedade.
seja dos grupos socialmente vulneráveis, ou seja da estrutura mesmo do Estado. 1/3 do Estado é o sistema de justiça, né? Eu tenho legislativo, executivo, judiciário, 1/3 do Estado tem a ver diretamente com a formação do agente público que vai atuar com a garantia de direitos. Isso perpassa a formação de quem trabalha na saúde, perpassa a formação de quem trabalha lá na FIC, comunicação, né? A questão dos direitos humanos, para mim, provocativa, porque ela não tem como você prescindir do tripé, ensino, pesquisa e extensão. Não tem como você fazer só para dentro, você tem que fazer para dentro e para fora. Eu faço pesquisa na universidade, né, de maneira interessada mesmo e ter uma perspectiva aplicada. Eu gostaria que isso tivesse um impacto real na sociedade. Nesses 30 e poucos anos, se contar a época de aluno, mas nesses últimos 28 anos, se a gente pudesse resumir, que é uma história, uma trajetória de insistência para a inclusão dos temas de direitos humanos na universidade e que essa inclusão ela se dê fortalecendo os vínculos com a sociedade onde que esses temas nasceram. Eu sou então do curso de Ciências Sociais, eu atuo fortemente na Sociologia, na licenciatura, no NECRIV, que estuda violência e criminalidade. E minhas aulas dentro da faculdade, né, no campo de técnicas e métodos, pesquisa, né, para além do campo de estudos e pesquisa de direitos humanos, né, é minha área de atuação. Se eu fosse me descrever, eu sou um metodólogo. Meu curso ensina para as pessoas o conceito de mudança social, né? Tudo que a gente está vendo aqui como está, né, não era assim no passado e isso não será assim no futuro, né? Então, por que a sociedade muda como ela muda? Hoje, a UFG, porque ela está no mundo, né? Ela está na sociedade brasileira, a gente tem uma sociedade absurdamente desigual, uma sociedade fundada em um racismo estrutural, institucional, mas não tem como dizer que a universidade não se moveu, não se movimentou.